terceiro ano, estamos aqui, meu nome é Joyce, vamos falar de geografia, mas antes de iniciarmos, olhe os nossos recadinhos diários que vocês não devem esquecer. Acesse o seu Classroom, assista a aula, acesse os slides, execute a atividade através do link número 1, envie, e aí sim sua presença foi garantida. Outras situações referem-se principalmente ao seu contato direto com o seu professor para esclarecer dúvidas e aqueles alunos que ainda estão com dificuldade de acesso ao material, entre em contato com sua escola, que eu tenho certeza vai ser prontamente atendido a sua solicitação. Mas hoje vamos falar sobre Paraná dentro de um aspecto relacionado ao físico, ao geralzão mesmo do estado do Paraná. Para isso, o nosso objetivo principal é destacar alguns elementos da geografia que se insere dentro do estado do Paraná para que a gente tenha essa noção de como estrutural está a geografia do nosso estado. Dentro dessa caracterização, um material já utilizado na aula anterior identifica o tamanho do nosso estado, o percentual dentro do nosso estado, quando se refere a Brasil, chega a 2,3% do território nacional. Fala sobre o IDH, que dentro de uma conjectura de 2010 ele era de 0,82. Dentro dessa caracterização do IDH, observem bem, aluno terceiranista, que muitas vezes a gente tem um IDH geral e esse IDH geral ele pode ser mudado ao longo de um determinado período curto, porque ele identifica-se a uma média de taxas ligadas à saúde, educação e renda. Então, conecte-se e preste atenção a esses dados que eles podem ter oscilações. Dentro dessa característica, puxamos esse mapinha que eu acho bastante interessante porque ele é bem visualmente saliente para que você memorize a questão dos limites São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina e fronteiras com Argentina e Paraguai, já mencionado em outro momento. Aqui destaca-se a região, a observação dos nossos planaltos, os tão falados planaltos e que muitas vezes são absorvidos de uma maneira um pouco errônea, principalmente porque muito aluno refere a visualização dos planaltos à nossa região litorânea. E você, aluno, muitas vezes grava que a região litorânea é próxima do zero em termos de altitude, poucas elevações e gradualmente na sua cabeça você tem um processo de formação ao contrário, achando que é litoral, primeiro, segundo e terceiro planalto. Já encontrei vários alunos nesse meu tempo de trabalho que têm esta noção de que é mais baixo, um pouquinho mais alto, mais alto, mais alto. Na verdade, o que acontece, e a gente pode ver através desse perfil, depois eu volto no mapinha, é que é exatamente ao contrário. A gente percebe que nós temos a região litorânea, nós temos uma elevação bem significativa, que é a Serra do Mar, apesar de desgastada pelo tempo, porque a gente percebe esta planificação no topo, então através disso a gente identifica que é uma região antiga, mas que literalmente teve como reflexo a partir da movimentação na separação continental. Então foi literalmente um dobramento que fez com que houvesse um soerguimento. Na geografia utiliza-se muito essa palavra, soerguimento. Então literalmente subiu e gradativamente foi declinando. Então, na verdade, o que se tem é a região litorânea. Nós temos um primeiro planalto mais elevado, veja que interessante, o mapa fica bem relacionado para que você tenha noção da amplitude altimétrica. Nós vamos ter um segundo planalto mais rebaixado, com uma estratificação de solo bem proeminente e diferenciada, e um terceiro planalto que também se assenta numa altitude menor. Isso faz com que uma outra característica já possa ser percebida aqui, a circulação dos rios. Então, quando a gente olha o volume dos rios, nós temos rios que estão concentrados na Serra do Mar, que se estão na face leste da Serra do Mar, correm em direção ao litoral. Mas os rios que estão à face oeste da Serra do Mar, correm para o interior. Um deles, principal, o nosso estado, faz algumas vezes a divisa com Santa Catarina, o Iguaçu, que literalmente vai ser mais baixo na região do terceiro planalto. Por isso até que deu nome à cidade de Foz do Iguaçu, porque Foz é a desembocadura do rio. Então isso dá para perceber direitinho.
Dentro dessa caracterização, então, para a gente fixar bem, aqui nós temos um mapa altimétrico, onde você tem as altitudes de 0 até mais ou menos 2.000 metros, onde a gente percebe a distribuição do território e veja como ela é bem heterogênea. Não existe uma proporção mais fixa desse território. Na continuação, nós vemos aqui o primeiro quiz. Nesse nosso primeiro quiz, nós observamos uma atividade da UEM de 2016, que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto constituem as denominações das principais unidades de relevo paranaense, que também recebem os nomes regionais de acordo com sua localização geográfica. Sobre as denominações regionais e a localização geográfica dos planaltos, assinale a alternativa correta. Letra A. O primeiro planalto, ou planalto litorâneo, vai da zona costeira a Curitiba. O segundo planalto, o planalto de Ponta Grossa, vai até os Campos Gerais e Guarapuava. O terceiro planalto, ou planalto de Guarapuava, vai até os limites meridionais do Paraná. Letra B. Curitiba situa-se no primeiro planalto, Ponta Grossa no segundo planalto e Guarapuava no terceiro. Letra C. Os três planaltos paranaenses têm como limites geográficos, respectivamente, as bacias do Iguaçu, Ivaí e Piquiri. E letra D. O primeiro planalto corresponde à zona litorânea e à Serra do Mar. O segundo planalto corresponde à zona de domínio de Campos Gerais e o terceiro planalto corresponde às áreas cobertas de matas, incluindo as florestas de Araucária. Marque a alternativa correta que a gente volta já já. Então vamos executar a correção, pessoal. Então estamos aqui na alternativa C e D, vamos só retomar o que significa o aspecto conceitual. Então literalmente ele quer que você identifique quais são as possibilidades de erro que existem na alternativa. Nas alternativas C e D, quando você olha, estão mencionados como sendo o nome dos planaltos e a divisão principalmente baseada nos rios Iguaçu, Ivaí e Piquiri. Na verdade, são medidas planáuticas, são elevações, então por isso que não entra a alternativa C. E na segunda, eles incluem ainda florestas, por isso que também não encaixa. Por isso, o nome é mais correto, mais simples mesmo, obviamente, é pegando a cidade que destacava-se naquele momento para ser identificada como sendo o nome do planalto. Então, letra A, B, deve ser a correta a marcar, onde você destaca Curitiba no primeiro planalto, Ponta Grossa no segundo e Guarapuava no terceiro, beleza? Na continuação, vamos falar um pouquinho de clima. Logicamente, para puxar clima, a gente tem que ter noção da diferença entre tempo e clima.
Essa noção identifica-se ao tempo. Então, quando eu falo literalmente da previsão meteorológica, estou me referindo ao período curto, normalmente de 3 a 7 dias. Quando eu falo em clima, eu já estou falando num período maior, indicando uma análise e uma continuidade que pode chegar a ter 30 anos, o que dificilmente hoje tem se encaixado. Por isso, existe uma grande quantidade de classificações, mensurações e nomenclaturas. A mais utilizada, vou buscar aquela que é mais utilizada na Universidade Federal do Paraná, principalmente, é aquela de Köppen, onde você identifica através de 3 letrinhas com características bem específicas, onde a primeira letrinha normalmente nos dá o nosso tipo climático, o número 2 identifica-se falando pela distribuição de chuvas, o período sazonal aqui destacado, e a número 3 identifica a questão da temperatura. Então, olhando o mapa aqui, a gente percebe que existe uma concentração grande na região sul de um clima que começa com C. Então, este C, ele identifica uma área de temperatura mais amena, mais identificada, principalmente pela proximidade com a linha do Trópico de Capricórnio, ok? Na continuação, identificando bem Paraná, a questão paranaense é realmente vista dentro da classificação de Köppen, que é de 1961, mas ainda é muito usada e por isso está sendo dimensionada aqui. Não quer dizer que seja a mais correta, mas é a mais utilizada em termos de mídia. Então, nós vamos ter no Paraná os 3 tipos climáticos, onde a gente percebe literalmente uma singularidade no que diz respeito às médias térmicas, não ultrapassando de maneira geral, não estou falando de maneira específica, senão alguém vai dizer que a professora falou que não passa de 22 e nós vemos muitas vezes passando de 22. Mas quando fazemos uma média anual, apesar dos aumentos gradativos de temperatura, a gente percebe uma média mais baixa se comparado com estados mais ao norte do Brasil. Então nós percebemos médias térmicas 18 a 22, 22 a 29 de maneira anual, ok? Dentro dessa caracterização, então, os 3 tipos climáticos aqui definidos. Letra AF, onde nós identificamos um clima bem úmido, litorâneo, e a medida térmica girando de 22 a 18. Depois o CFA, que é o clima subtropical, abaixo da linha do trópico considerado, por mais que você tenha dimensão total, identificado principalmente porque não tem nenhuma cerquinha dividindo, então gradualmente as modificações acontecem, onde eu tenho também 22 a 18. E o clima subtropical mesotérmico, a palavra mesotérmica também usada muito na biologia, indicando literalmente a questão mediana. Então, de maneira geral, na classificação de Köppen, a gente identifica o Paraná como sendo um clima médio, nem tão quente nem tão frio, com oscilações que chegam a nos possibilitar invernos mais rigorosos e médias térmicas anuais de verão também mais elevadas. Isso faz com que a gente também entenda por que nós tínhamos uma diversificação tão grande em termos de vegetação. Como tínhamos um clima ameno, isso possibilitava uma diversificação muito grande na nossa vegetação. O objetivo não é identificar todas as formas vegetais, e sim que você faça uma crítica, principalmente no que diz respeito à conservação. Esta é a nossa legenda da vegetação primitiva do Paraná. Quando analisamos o que temos hoje, nós verificamos que disto foi para isto. Então, esta é uma classificação muito ruim, a gente percebe que em detrimento daquela ocupação mencionada na aula anterior, esta grande gama de diversos tipos de vegetação foi literalmente devastada em prol de uma concretização econômica do nosso estado. Novamente, aquela situação do pró e do contra. Não me posiciono contra totalmente porque deu alicerce ao crescimento econômico. E nem totalmente a favor porque, infelizmente, temos como reflexo a ausência de material vegetal, o que levou muitos animais que talvez nem cheguemos a conhecer a sua extinção. Ok? Algumas imagens, essa foto é de domínio próprio, onde a gente identifica algumas características de algumas espécies vegetais e algumas faunas identificadas dentro do nosso estado.
Da Mata Atlântica a gente percebe a diversidade, principalmente das folhas latifoliadas, e a gente percebe o verde mais intenso, as folhas bem flexíveis por causa da quantidade pluviométrica acentuada durante o ano e, logicamente, no que diz respeito ao volume hídrico, as rochas mais arredondadas provenientes da literal lavagem da água com grande volume que cai principalmente na região mais alta do nosso estado. Já olhando para o litoral, outra área de foco hoje em dia de preservação ambiental e conservação também, a Restinga, onde nós temos uma diversificação um pouquinho mais rasa no que diz respeito à vegetação, mas não significa mais pobre, e sim uma diversificação de número menor, mas mais consistente, distribuída pelo território, aproveitando e utilizando-se de recursos muitas vezes que outras espécies não dão conta. Então, uma adaptação muito perspicaz que faz com que a região tenha que ser preservada e respeitada. Outra situação que não podemos deixar de falar, visto o ciclo econômico importantíssimo no estado do Paraná, é a erva mate. Foto também de domínio próprio, onde você já tem uma árvore de erva mate no seu literal apogeu, no sentido de folhas, onde você tem gradualmente a mensuração de que é uma árvore de porte médio, comparando com a araucária, que é o dobro do tamanho. Ela é utilizada para verificação na floresta da araucária, que também é uma coisa que às vezes vocês confundem. Mata de araucárias não significa que tenha só araucárias, existem outras espécies vegetais e uma delas a erva mate, tão conhecida. Para fechar esse bloquinho, agora um quiz para que a gente afirme o que nós estudamos até aqui. Outra da UEM, falando assim: no Paraná, a mata da araucária, tendo em vista seu aproveitamento econômico na indústria madeireira, foi quase totalmente dizimada. A metade a respeito da mata da araucária assinale a alternativa correta. Letra A. Até os anos de 1960, quando se completou a colonização do estado do Paraná, ela se constituía na principal formação vegetal da região, sendo devastada para facilitar o avanço de lavouras de café. Letra B. Constituía-se na vegetação natural predominante nas zonas climáticas quentes e úmidas, sendo quase dizimada em função do avanço desenfreado das lavouras mecanizadas a partir dos anos 80. Letra C. Já na década de 40, estavam completamente dizimadas na sua condição de formação natural, sendo que, a partir dos anos de 1990, com o estímulo do Estado, voltou a ser cultivada sob a forma de reflorestamento, visando a produção de papel e celulose. E a última, letra D, a mata da araucária, também denominada floresta tropical latifoliada, embora bastante devastada em outras regiões para a produção madeireira, ainda hoje é a formação natural predominante na Serra do Mar e na zona litorânea do Paraná, onde sua derrubada é proibida por lei. Assinale a alternativa, voltamos já já.
Então vamos lá, pessoal, verificar a alternativa correta. Letra A. Sim, nós vemos que até meados de 1960, onde a colonização foi se completando, no norte do estado, a gente percebe a devastação vegetal tão destacada nos slides vistos anteriormente. Na continuação, a parte hidrográfica, a gente já identificou a questão do volume e literalmente do curso dos rios, então a gente percebe literalmente aquela situação da Serra do Mar sendo literalmente um divisor de águas. Os rios, então, que nascem para a face leste, correm em direção ao litoral, na face oeste para a região interiorana. O mais interessante e o porquê de eu ter colocado este mapa, que é muito bem feito pela Secretaria do Meio Ambiente, é o destaque pelo volume de distribuição. Em pleno período de escassez de água, olhar esse mapa é um dilema, porque afinal de contas, por que está faltando? Aí você identifica situações como impermeabilização do solo, má utilização, prejuízo no que diz respeito ao despejo de produtos tóxicos, despejo de produtos de origem alimentar, dejetos humanos. Então a gente percebe a riqueza que temos e vemos literalmente que o papel do ser humano tem que ser mudado nesse sentido. Claro que alguns rios são os mais destacados dentro do cenário paranaense, aparecem mais nas questões de vestibular. Então, obviamente, nós temos o Iguaçu, que faz também aqui uma das áreas divisa com Santa Catarina. Nós vamos ter o Piquiri, no qual eu já estou mencionando até o volume da água, como vai correndo, o Ivaí, também extremamente importante, o Tibagi e, logicamente, o Paranapanema, que faz divisa principalmente com São Paulo, e o nosso Paranazão, que pega com Mato Grosso e chegando até a área que se junta ao Iguaçu, na região da área de Foz do Iguaçu. Lembrando aqui que toda esta área do Paranapanema com o Rio Paraná nos dá uma importante hidrovia, uma veia de transporte diferenciada, saindo um pouco do rodoviário, que é a hidrovia Tietê-Paraná, que cresce vertiginosamente no sentido comercial de vários estados e países da região. Na continuação, também lógico, dentro do potencial hídrico, potencial energético, como nós temos os planaltos, os rios predominantemente são de planaltos, tem velocidade e volume. E veja como é aproveitado. Só o Rio Iguaçu aqui, olha a quantidade de usinas que tem. Então, logicamente, também não temos o objetivo de decorar nomes nem nada, mas identificamos sim um potencial hidroelétrico importante, que é uma das coisas que a gente falou em fontes energéticas, a análise do potencial. Então, nesse quesito, o Paraná está fazendo correto. Para fechar uma atividadezinha, para termos uma noção concreta do que estamos falando, dentro do estado do Paraná, que é constituído por uma variedade de composições naturais que podem ser observadas através de suas paisagens. Para compreender a atual configuração da área estadual, se faz necessário a realização de uma análise de elementos que compõem o arranjo paisagístico do estado. Sobre a geografia do estado do Paraná, julgue as inserções. Então, ele usa a palavra inserções no lugar de frase. Então, nós vamos ter frase. Frase número 1. Há predomínio de planaltos no território paranaense, na Serra do Mar, em direção à calha do rio Paraná e as altitudes sofrem declínio. Número 2. Tanto Curitiba quanto Guarapuava têm seus tipos climáticos influenciados pela altitude. E número 3. Os rios Paranapanema, Paraná e Iguaçu apresentam fronteiras naturais entre o estado do Paraná e os estados vizinhos. Número 4. O relevo acidental da Serra do Mar é um dos fatores que favorecem a preservação da Mata Atlântica no estado do Paraná. Aí, de posse da leitura das frases, vocês vão marcar quais elas estão corretas e vão ver qual alternativa se encaixa. Se a letra A, onde 1 e a 2 são corretas apenas, letra B, dizendo que 1, 2 e 3 são corretas, ou a letra C, onde 1, 2 e 4 são corretas, ou se todas as alternativas estão corretas. Marque aí e voltamos já já.
Então, beleza, alunos, vamos ver qual é a alternativa correta. Letra C, onde destaca apenas o erro na alternativa 3, falando que os rios Paranapanema, Paraná e Iguaçu representam fronteiras naturais no estado do Paraná e estados vizinhos. Veja que falta a delimitação dos países vizinhos, né? Então, por isso que a alternativa não está correta. E aí nós vimos alguns aspectos gerais da geografia paranaense, falamos um pouquinho de relevo, de clima, vegetação e hidrografia. Espero ter dado uma abordagem geral para que você consiga ter também uma noção geral do território que amamos e moramos. Até um próximo encontro, até mais, tchau!